Grazi, você tá muda. Prontinho. Agora vocês me ouvem? Agora sim. Então tá bom. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma TPC de Ciências da Natureza e Matemática. Hoje a PCNP Rafaela vai falar um pouco com a gente sobre alguns detalhes bem importantes das atividades. E antes dela começar, só queria dar um recadinho para vocês que na última a gente precisa fechar alguns microfones, né, Rafa? Tá bastante barulho. Grazi, desabilitei os microfones. Então tá jóia. Eu não estava conseguindo identificar de onde era. Carol, passa a Amada para apresentador também, se ela quiser fazer alguma colocação. Pode falar. Joia? Então, é só para avisar vocês que na última TPC, que a gente tinha programado uma apresentação com a convidada Edmê, que falaria com a gente sobre a trilha para uma educação antirracista, foi numa data posterior àquela chuva forte que a gente teve aqui na cidade de Botucatu, e aí ela teve alguns problemas, por isso ela não conseguiu participar. Então, a TPC foi adiada. E a gente não vai conseguir fazer durante o mês de novembro, porque a gente tem alguns agendamentos da SEDUC, né, algumas coisas que a gente precisa trabalhar antes, mas ela foi reagendada para o dia 9 de dezembro, tá? Então, no dia 9 de dezembro, nós voltamos com o tema da educação antirracista, e vai ser bem legal, vai ser uma participação bem importante. Espero que vocês tenham assistido a apresentação do professor Marcos Welber, que fez uma apresentação na TPC de Humanas, que ele levantou pontos bastante importantes, e aí em dezembro a gente continua com esse tema, tudo bem? Então, Rafa, passo a palavra para você e que tenhamos uma boa TPC. Obrigada, Grazi. Bom dia, então, pessoal. Espero que hoje a gente consiga levantar, esclarecer alguns pontos importantes sobre o tema, né, que é marcos de desenvolvimento. O motivo para a gente estar convidando também os coordenadores para participar é por se tratar de uma análise um pouquinho mais aprofundada, saindo do macro para o micro, e para tentar ajudar vocês a levantarem informações para as N3 da vida, né, para a elaboração dos planos, não necessariamente para este momento, mas pensando em ações futuras, de repente já o planejamento para o ano seguinte. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Me avisem se estiver aparecendo. Modo apresentador. Tá aparecendo sim, Rafa. Tá aparecendo. Tá, eu vou fechar o... Não, nem vou fechar o chat. Vou fechar o chat. Aqui. Aí, se tiver alguma coisa, vocês me avisem. Eu quero fechar a parte das anotações aqui também. Ok. Então, vamos lá. Essa formação de hoje é uma ação do MMR, eu vou detalhar ela um pouquinho mais para frente, né? Então, antes da gente começar, cadê você? Aqueles recadinhos básicos que a gente dá toda a formação, toda a TPC. Se tiverem alguma dúvida, o chat pode participar para tirar dúvida, para interagir. A gente vai ter bastante momentos hoje de interação com perguntas para vocês, porque a intenção é realmente essa reflexão, esse levantamento do que é possível ser feito dentro da escola, dentro de cada turma, com cada aluno, o que cada pessoa pode fazer, o que cada profissional pode pensar de estratégia. Se quiser falar, levante a mão, a gente precisou bloquear os microfones para evitar ruídos durante a formação, mas é só levantar a mão que as meninas desbloqueiam e aí a gente conversa.
né, paciência com a tecnologia, principalmente porque hoje a gente está usando o Meet, o Teams, apelamos para isso, porque no Meet tem dado 100 pessoas participando, todas as últimas formações, e hoje a gente ampliou o convite, né, para os coordenadores. Vocês viram que tem mais gente do núcleo pedagógico participando aqui também, e aí não caberia todo mundo dentro da sala. Então, por isso, a gente migrou para o Teams hoje, mesmo sabendo que ele é um pouquinho mais complicado para vocês. Então, por favor, paciência com a gente. Vou pedir também para selecionar e já deixarem separado o material para vocês fazerem suas anotações. Como tem bastante pergunta e algumas análises para fazer, a gente precisa que vocês anotem, registrem tudo isso, até para formular as perguntas que vocês tenham, que queiram tirar, né, as dúvidas com a gente durante essa formação. O formulário de avaliação vai ser disponibilizado para vocês no final da TPC, como a gente tem feito em todas as anteriores, ok? Então, esses são os nossos combinadinhos de sempre. Sobre a ação, diante da demanda, diante dos resultados, assim como vocês fazem na escola esse levantamento, e também a partir das observações que todos os PCNPs fizeram nos acompanhamentos das N3, os supervisores também, a gente se reúne na diretoria também para elaborar as nossas ações. E a gente percebeu a necessidade desse foco nas habilidades dos marcos de desenvolvimento, que de repente elas estão sendo deixadas de lado, né? E precisa, sim, de um pouquinho mais de atenção. Por se tratar de plano de ação, ela geralmente vem, né, os indicadores que a gente utiliza são para matemática e para língua portuguesa, porém, como tem também as avaliações de ciências humanas e ciências da natureza, a gente fez uma adaptação, a gente vai incluir o assunto hoje para ciências da natureza, para não deixar nenhum professor de lado, para que ninguém fique boiando, e também para analisar como que cada um pode fazer análise com o material que está disponível. Dessa vez, a gente não vai fazer aquele passo a passo, entrar no CAED, onde que encontra, onde que entra, eu vou falar para vocês onde tem, mas o passo a passo não vou fazer. Aí eu deixo um link no final dessa apresentação com um convite para que vocês assistam a TPC de ontem, dada pela PCNP Milene, de língua portuguesa, porque a gente montou junto, lógico, a ação é a mesma, com públicos diferentes, e exatamente por a gente ser de áreas diferentes, acaba tendo visões diferentes também na hora de montar a apresentação. E uma está complementando a outra, por isso que a gente convidou os coordenadores nos 2 dias, para que as duas informações se complementassem e o material conhecimento ficasse mais rico para vocês. Vamos lá? Tá mudando o PPT, gente? Ainda não mudou, Rafa. Agora sim. Tá, foi. Então, objetivos de hoje, a gente vai analisar alguns dados, esses dados são reais, tá? Preservei nomes de alunos, preservei nomes de escolas, mas as informações que estão ali, elas são reais. Vamos relembrar qual é a estrutura da AP, entender como é que funciona essa classificação e aí pensar numa estratégia, né, baseada no diagnóstico que foi realizado. Então, para a primeira participação, eu vou pedir para vocês usarem o Mentimeter. Quem tiver leitor de QR Code, ele está na tela, e aí já vai direto. Quem não conseguir, as meninas vão colocar um link no chat, que dá para clicar e já ir direto também para essa pergunta. Ou então é só acessar o mente.com, colocar o código e a pergunta vai aparecer. O que é que a gente quer assim, para esse primeiro momento de interação? Sobre a AP, qual desses índices você considera mais importante analisar para planejar as suas atividades? Né? Então, aqui eu não coloquei os índices quais são, a hora que entrar no Mentimeter vocês vão ter acesso, mas tem relação com os diagnósticos da AP e as informações que a gente encontra lá no CAED. Né? Então, daqueles índices que são levantados e disponibilizados para a gente, qual você
professor, você coordenador, considera mais importante na hora de planejar as atividades, na hora de planejar as ações, tá? Ela é de múltipla escolha, vocês têm que escolher só uma lá no meio, tá? Vou dar um tempinho para vocês participarem. Grazi vai me falando como é que tá. Sim, Rafa. 4 participantes até agora responderam, 5. Vamos dar um tempinho e aí eu mostro para vocês o resultado. Fala e eu paro a compartilhação aqui para você poder passar. Tá joia. Então, agora nós estamos com 70 pessoas presentes na reunião e temos 6 participações apenas. Vamos, pessoal. Vamos lá, né, gente? Vamos participar. É facinho de entrar no Mentimeter, não vai aparecer nome de quem digitou nem nada. Para análise, para resultado, também vou pedir para que vocês anotem a resposta dessa pergunta, né, no material, no diário de bordo de vocês, porque ela vai ser importante no final. Rafa, 9 participações, 10 agora. Um sétimo. Pouquinho. Mônica, eu ainda tô no slide de interação, não alterei ele, tá? Tô esperando mais gente participar. 15 agora. Mas ainda assim é um número Bem baixo. pequeno. Vamos lá, gente? Será que a gente consegue chegar nos 30? Por favor. Vamos lá, né? Pelo menos 30. Para 73 participantes aqui já, né? Alguém tá com problema, não consegue acessar? 17, 18 agora. Lembrando, né, pessoal, que depois vocês vão precisar colocar essas respostas lá no formulário, né? Então, por favor, participem das interações com a gente. Temos 19, e apesar de ter uma das opções com mais resposta, tem uma variação grande ali, né? O que o pessoal está apontando. Mônica, você disse que está mudando manualmente o slide, eu estou na parte de interação. Deve aparecer uma opção para você para ir para o lugar que o apresentador está. Eu não lembro como que aparece. Eu vou pedir para vocês não mudarem os slides por conta própria, senão vai perder a ordem que a gente está apresentando. Meninas, como que aparece para vocês, para tirar a dúvida da Mônica? Está no slide da interação, com o Para QR mim Code. também aqui, no QR Code. Mudou. Embaixo aparece para deslizar para o slide por conta própria. E, Rafa, paramos aqui em 22, 23 agora, respostas. Vamos seguir, então, senão não dá tempo. Eu vou parar aqui a compartilhação e você passa a sua resposta. Ok. A Grazi vai compartilhar agora com vocês. Já estou compartilhando, me avisa se quando aparecer. Está aparecendo, bonitinho. Então, olha, dos nossos participantes, 4 consideram que a participação é a mais importante, 7 consideraram o desempenho, que classifica nas categorias, muito baixo, baixo, médio ou alto, e 13 consideraram a defasagem. Então, agora, nas próximas atividades, nos próximos slides, essa conversa com vocês, a gente vai entender melhor o que é que pode ser considerado. Será que é só um deles? Será que a gente considera os 3? Qual é a ligação? Qual é o significado de cada uma dessas coisas, né? Então, vamos lá, Grazi, eu vou compartilhar de novo. Sim. Obrigadinha. Imagina.
Você tirou a sua? Aí. Então, deixa eu só voltar, a gente estava no slide 5, né? Deixa eu tirar isso aqui. Vamos começar, então, agora por uma análise macro. Esses dados que a gente vai mostrar para vocês, eles são relacionados com a diretoria de ensino, tá? Peguei lá no CAED, usei o guia, o card resultados, que vocês também utilizam, né, para analisar todas as informações. É o mesmo processo que vocês usam na escola para análise, para reunião de N3 e tudo mais, a gente também utiliza dentro da diretoria de ensino, só que com uma visão muito maior. A gente tem acesso à visão, a porcentagem total da diretoria, tem acesso à visão de cada escola, de cada turma e cada aluno. Vocês na escola, no caso o coordenador, vai ter acesso a todas as turmas da escola e, se eu não me engano, os professores têm acesso só às turmas que eles têm aula, que eles lecionam. Não me lembro certinho, mas era para ser isso. De acordo com o seu perfil, cada um tem um acesso diferente. Então, vamos observar aqui o que aconteceu com a participação em matemática, aqui estão todos os anos e série. Né? A gente observa que da P1 para a P2 teve uma redução nessa participação. Ela pode ser por conta do final do semestre, né, que a gente sabe que essas participações deles, a própria frequência deles às vezes acaba reduzindo. E depois em verde, que é a terceira AP, está sinalizando um aumento significativo na participação, né, então na quantidade de alunos que realizaram as avaliações, né, aumentou bastante, embora em alguns anos, no caso ensino médio, né, algumas séries ali, a segunda e a terceira, ainda esteja abaixo de 50%. Então, na participação, a gente está analisando a quantidade de alunos que participaram. O que pode ter ajudado com esse aumento que tivemos na P3? Aqui a gente teve... Cadê que não está indo? Aqui. A gente teve a ajuda dos Proatecs muito significativa, eles foram em sala, ajudaram os alunos com o login, que deu muito trabalho, assédio, CAED para esses acessos, então... Acho que sem a ajuda dos Proatecs também isso teria ficado com uma porcentagem bem menor. O engajamento da equipe todinha, né, na busca ativa, no contato com esses alunos, isso daí também foi muito importante. E o retorno presencial, que também ajudou, né, que eles dentro da escola têm mais acesso às tecnologias, às vezes eles têm aparelho, não têm internet, o chip está com dados pagos, mas ele recebeu o chip do governo, essa ajuda, mas onde mora não tem sinal de internet, ou às vezes ele não tem o aparelho para poder colocar o próprio chip e fica complicado. Então, esse retorno para o presencial também ajudou bastante na alteração desses resultados. Em compensação, né, embora a participação tenha sido muito alta, olha o que aconteceu com o nível de desempenho. O desempenho é aquele, né, só para relembrar, a gente vai detalhar mais depois, que fala dos níveis muito baixo, médio e alto, que ele dá a porcentagem de acertos da prova, né? E a gente percebe que, embora a participação tenha sido muito maior, os acertos também diminuíram, né? Então, o que será que levou a isso? Aqui a gente pode, dentro de cada realidade, dentro de cada unidade, dentro de cada turma, fazer um diagnóstico, pensar no seu aluno, que poderia ter levado a essa redução, né, na porcentagem de acertos. E aí a gente tem a defasagem, que classifica, né, em níveis de atenção e de muita atenção. Quando a gente faz essa análise, eu não coloquei o gráfico aqui de pizza, talvez ele ficaria mais claro para vocês, mas a gente percebe que, principalmente o ensino médio, todos eles aumentaram a quantidade de alunos, né, se pegar ensino fundamental e ensino médio, aumentaram a quantidade de alunos no nível de atenção e de muita atenção, progressivamente.
aumentou na AP2 e depois aumentou bastante na AP3. A gente tem alguns casos ali, né, que nem muita atenção tinha reduzido, mas aí voltou a aumentar. E quando a gente faz a soma desses dois, né, quando pega esse conjunto de alunos que estão no muita atenção e no atenção, na terceira AP, no ensino médio, por exemplo, passa de 50%. Então, quer dizer que menos da metade dos nossos alunos estão em nível de aprofundamento, né? Mais da metade deles estão no nível de atenção e muita atenção. E se vocês observarem um pouquinho mais o gráfico, vão perceber que aqui, ó, nono ano e terceira série não tem essa avaliação na AP3. Isso aconteceu porque a última prova para essas duas foi baseada nos descritores do SAEB e não nas habilidades essenciais. Tem uma justificativa quando a gente entra no CAED lá em resultados, falando por que eles não divulgaram esses dois dados aí, né, que foi uma análise de todas as habilidades do ano todo, mas eles usaram os descritores do SAEB, tá? Segunda parte da nossa análise, como eu disse, a gente não ia deixar ninguém de fora, então também fizemos a análise para ciências da natureza. Agradeço demais as meninas, a Grazi, a Thelma, a Carol, porque eu dei trabalho para elas esses dias, pedindo todas essas informações para ajudar a montar essa formação para vocês. A gente fez análise junto, comparando, vendo que habilidade tem ligação entre as duas áreas. Foi um trabalho bastante rico. Eu realmente gostei muito de montar com elas, com essa participação. O que aconteceu, então, na participação? Mesma coisinha, a gente percebe um aumento significativo, né, nessa participação dos alunos em ciências da natureza. E, de novo, na segunda e na terceira série, ainda abaixo de 50%, mesmo subindo bastante da segunda para a terceira AP. E aqui na primeira série, que também é uma participação bem baixa na segunda AP, eu acredito que isso tenha acontecido, uma por conta daqueles prazos que eles fizeram, que não começaram as avaliações no mesmo período, por conta dos itinerários formativos, né? Aquele questionário que os alunos tiveram que responder com as preferências deles para o itinerário formativo, e a data coincidiu com a AP. Isso aqui prejudicou bastante nessa participação. Quando a gente analisa o desempenho aqui do ensino fundamental, a gente vê que ele até mantém um certo padrão, né? No sétimo ano ficou ali quase igual todas as APs, uma pequena variação no sexto, o oitavo e o nono tem uma variação maior, e aí o que preocupa no nono é aquela queda de 7% da AP2 para a AP3, né? O oitavo ainda conseguiu se recuperar um pouquinho, mas, perdão, não voltou para a porcentagem que estava no início do ano. De uma maneira geral, a gente percebe que, apesar também do aumento na participação, teve uma reduçãozinha aqui de desempenho também para ciências da natureza. Ensino médio, a mesma coisa. Olha, biologia tinha aumentado bastante na segunda AP, teve queda, depois na terceira. Física tá meio a meio, tem primeira e segunda deram uma pequena evoluída, compensação a terceira série caiu. Química também a primeira série evoluiu um pouquinho, mas não chegou a atingir, né? Tá bem longe do desempenho que teve na primeira avaliação, na primeira AP, e a segunda e a terceira série uma queda significativa também, né? De 10% para a terceira série e de 13% ali para a segunda série. Então, todas essas informações a gente retirou lá do CAED, do guia de resultados. E aí vocês podem fazer essa análise também dentro da escola. Relembrando, então, a estrutura da AP para depois entender o significado dessas nomenclaturas, desses itens todos, né? A gente tem dentro da AP 3 blocos básicos que são formados pelas habilidades que são avaliadas. O primeiro bloco
ele é chamado de integração, que é com as habilidades de marco de desenvolvimento. São habilidades bem anteriores, eu vou detalhar ainda um pouquinho mais. E aí a gente tem o bloco principal, que são as habilidades essenciais. Essas habilidades são aquelas que a gente encontra lá na página do currículo da EFAP, que está prevista para o ano, né? Então, são as habilidades previstas ali para o bimestre, previstas para o ano todo. Elas que vão aparecer nesse bloco. Aparecem todas, às vezes sim, às vezes não, por ser uma seleção, por ter questões diferentes, né? A gente sabe, ciências da natureza não acontece, mas matemática tem 8 avaliações, assim como língua portuguesa, tem 8 avaliações diferentes. Então, é uma quantidade gigante de itens. Em algumas provas tem mais de 20 habilidades para serem avaliadas, analisadas, fora a quantidade de itens que são dispostos. E existe um bloco que se chama equalização, que são os blocos de habilidades, são as habilidades complementares. Aqui eu quero chamar um pouquinho mais de atenção, porque essas habilidades, quando a gente analisa o bloco de equalização, tem disponível, por exemplo, lá para vocês olharem no guia das avaliações, que é o segundo card, se eu não me engano, todos os itens lá que são trabalhados dentro de cada bloco. Então, eles têm, se eu não me engano, 20 questões no primeiro bloco, aí tem outras 20 lá no bloco de integração e mais um outro tanto nesse bloco de equalização, que serão sorteados para cada prova, né, aleatoriamente ali. E dentro desse bloco, a gente observa que tem habilidades do marco de desenvolvimento. Então, às vezes, a mesma habilidade que estava disposta aqui disponível nesse bloco de integração, ela aparece também aqui. Existem habilidades essenciais que são repetidas aqui. Tem habilidades que estão entre essas duas, né? Então, não estava na essencial, não é marco de desenvolvimento, mas ela está ali no meio. Na equalização, ela vai equilibrar. E tem também aquelas um pouquinho mais avançadas, que estão previstas no material, tanto no currículo em ação, quanto no São Paulo Faz Escola, e elas podem aparecer, mesmo se o bimestre não tenha terminado, mesmo se o professor não tenha dado conta de todo o conteúdo. A gente sabe que está pesadíssimo para trabalhar Aprender Sempre e o caderno do aluno disponível para cada ano série. A gente entende essa parte, mas é o previsto, né? O CAED, ele está separado, ele recebeu essa orientação, ele vai montar de acordo com a orientação que recebeu. Então, essas questões elas vão aparecer ali. Então, nesse sentido, será que é mais importante a quantidade de questões que eles estão acertando, ou será que é a qualidade das questões que eles acertaram, né? O que eles acertaram ali no meio? O que a gente deve levar mais em conta nessa situação? Será que ele está tão ruim assim? E a gente vai fazer já uma análise um pouquinho mais aprofundada. Então, só para terminar essa parte, nós temos aqui no bloco de integração, então em todas as provas, marco de desenvolvimento, vão aparecer 5 itens, são 5 questões. Nem sempre são 5 habilidades, às vezes tem alguma que foi repetida, pode aparecer 3, 4, 5 habilidades ali. Tem um bloco principal, no bloco principal de habilidades essenciais aparecem 15 itens. E aí a mesma coisa, não quer dizer que são 15 habilidades, né? Podem ter, às vezes, a gente viu em prova de língua portuguesa, estava analisando com a Milene esses dias, tinham questões com 5, né? Habilidades com 5 questões repetidas. Então, a mesma habilidade avaliada em vários itens diferentes. E o bloco de equalização, que tem 6 itens ali no meio. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, se tiver dúvida, pode perguntar, colocar no chat, tá? E a gente vai compartilhando. Eu vou tentar responder o máximo que eu puder vocês hoje. Pensando nessas classificações, então, o que a gente tem? Desempenho, né? A primeira delas aqui. Para matemática e para ciências da natureza, matemática fundamental e média, para ciências da natureza do ensino fundamental, a gente tem 26 questões do mesmo componente.
Tá? Então, aí aqui o que acontece? O desempenho, ele vai analisar a quantidade de acerto geral, independente da habilidade que está envolvida ali no meio, né? Então, ele classifica esses alunos em categorias. A gente vai ter, pensando numa reguinha de classificação, se eu tenho ali 26 questões, faltou eu colocar um zerinho ali no começo, mas acho que vocês vão entender. Quando o aluno acerta até 6 questões, ele é classificado no nível de desempenho muito baixo. Se ele acertar entre 7 e 12 questões, né, 13, perdão, entre 7 e 13 itens, que é metade, 50% da prova, aí ele é classificado no nível muito baixo. Ai, oh, Deus, no nível baixo, perdão, olha, enrolando. Então, muito baixo até 6 questões, do baixo é de 7 a 13 questões. Isso daqui, no CAED, ele está um pouquinho confuso para entender, porque ele coloca lá que acertou até tantos por cento, né? Então, até 25%, depois ele coloca para o baixo que acertou até 50%, e vendo em números, às vezes fica complicado para a gente entender, colocamos assim, que acho que fica bem mais claro. Aí, para o nível médio, são de 14 a 19 itens que eles acertam. E no nível alto, de 20 a 26. Mas e o ensino médio com ciências da natureza, que as provas vêm separadas, né? Vem uma prova, um caderno só para o aluno, mas quando a gente entra lá no guia para olhar os resultados, tem que separar, tem que selecionar biologia, tem que selecionar física, tem que selecionar química. E aí as provas, cada parte dessa tem blocos de questões de 9 ou 8 itens. Então, pensando nesse lado, a gente também analisou para ver como que estava funcionando essa classificação. Ciências da natureza, ensino médio, independente se é química, física, biologia, se tem 8 ou 9, a classificação ficou igualzinha, tá? A gente olhou todas as provas para poder observar melhor. Então, até 2 acertos, ela é considerada muito baixo. Baixo, se acertar 3 ou 4 itens daquela prova. Médio, se for 5 ou 6, e alto, 7 a 9, né? Então, por exemplo, física tem... Thelma, quantas questões são de física? 9? Isso, são 9 questões. E química tem 8, né? Então, por exemplo, química tem 8, aqui do médio para lá não muda nada, ela vem aqui, ó, até o 8 classificado como alto. Né? Então, o professor de química vai entrar lá para fazer essa análise, ele vai observar dos 8 itens, as 8 questões, às vezes tem menos habilidades lá no meio, né? Como eu disse para vocês, às vezes a mesma habilidade se repete, mas ele vai ver a quantidade de acertos que esse aluno teve e vai classificar nesses níveis. Esse dado, o CAED entrega para vocês, ele dá esse cálculo lá, né? Conforme o acerto do aluno, ele já vem prontinho, né? Mas aqui a gente detalhou só para entendimento melhor, né, de como que essa classificação funciona. Depois do desempenho, aí a gente vem, então, com a defasagem, né? A última classificação que eles disponibilizam para a gente. A defasagem, ela tem a ver com as habilidades do marco de desenvolvimento. Ela vai analisar também quantidade de acertos, mas especificamente dessas habilidades. E lembra que eu falei ali atrás? São só 5 itens, são só 5 questões que caem na prova com essas habilidades aqui. Então, ela vai classificar o aluno como nível de atenção, nível de intervenção que a gente precisa dar especificamente, né? Aquela análise micro, quando a gente dá um atendimento especial, exclusivo, ou às vezes até para a sala toda, pensando em alguma adaptação. Então, eu vou classificar esse aluno se ele está no nível de atenção, de muita atenção, ou um aprofundamento. Como que funciona essa classificação? Dos 5 itens que vem de marco de desenvolvimento, se o aluno errar todos eles, né, então não acertou nadinha de marco de desenvolvimento, ele é considerado muita atenção. E aí já a gente vai comentar o porquê que isso daqui é preocupante, né? Então, 5 erros de marco de desenvolvimento, muita atenção. Se ele evolui um pouquinho e consegue acertar 1 ou 2 itens de marco de desenvolvimento, né, dessas 5 questões, ele é considerado um nível de atenção. Ele precisa de atenção, mas não está tão grave quanto o que errou todas.
E aí depois tem o nível de aprofundamento, né, que são de 3 a 5 acertos. Então, aquele aluno que acertou mais da metade das questões de marco de desenvolvimento, ele vai precisar de uma atenção menor do que aquele que errou todas. Por que que isso aqui, né, que são esses marcos de desenvolvimento e por que que a gente está dando tanta atenção para eles? Eles reúnem, né, os marcos de desenvolvimento, reúnem habilidades fundamentais para que os alunos possam prosseguir na trajetória escolar. Que habilidades são essas? São habilidades de etapas anteriores, tá? Então, não necessariamente o ano anterior. Lembram quando a gente, sempre em reuniões, falava, nossa, não, mas o aluno está com dificuldade em operação básica, o aluno vem para a gente sem pré-requisito. São essas habilidades, aquelas que dificultam pra caramba o aprendizado do aluno, por quê? Elas são muito mais básicas, quem está há mais tempo dando aula vai lembrar de algumas formações que já aconteceram na diretoria, que a gente pegava a habilidade lá do Saresp, por exemplo, que estava com baixo aproveitamento, e aí a gente pensava, nossa, será que é essa habilidade o problema, ou será que tem alguma outra coisa? E a gente fazia aquela escadinha para descobrir quais eram as habilidades anteriores, quais conhecimentos prévios o aluno precisava ter para poder desenvolver aquela habilidade. Por exemplo, se ele se era uma habilidade relacionada à função do primeiro grau, identificar o zero da função do primeiro grau. Ele tem que conhecer as características básicas da função, ele tem que conhecer as características básicas do gráfico, entre outras coisas que são bem anteriores. Então, essa é a ideia do marco de desenvolvimento. Pegar aquelas atividades bem mais básicas, né, bem como a Milene fala, elas são basilares, para sustentar o aluno, para que ele tenha condições de aprender as habilidades que estão previstas para o ano. Sem isso daqui, ele não vai conseguir aprender, vai ter bastante dificuldade, no mínimo, para aprender as habilidades que estão previstas para o ano, para a série que ele está matriculado. Né? Então, quando a gente analisa, né, essas habilidades, quando tem lá disponível para vocês analisarem as da P1, da P2, mas eu vou mostrar que a gente conseguiu fazer um levantamento por lógica também da P3. A vantagem de exatas é que a gente consegue fazer essa conexão. Quando a gente analisa, o que significa, né, o que são, aprofundando um pouquinho mais a ideia de marco de desenvolvimento, a gente vai percebendo que do objeto de conhecimento, ele vai tendo uma evolução, ele vai ficando mais elaborado, né? Que nem eu falei para vocês. A gente pode pegar, por exemplo, assuntos como potenciação. Em um certo momento, eles vão aprender potenciação mais básica, mais simples, aí depois a gente já vem com expoentes negativos, com expoente fracionário, quando dali para frente, depois disso, ele já vai vir para notação científica. Depois de notação científica, no ensino médio, ele vai entrar com a parte de função exponencial, a função logarítmica, que vai ter expoente negativo, vai ter expoente fracionário, várias coisas. Então, tem uma evolução gradativa, né? O objeto de conhecimento ele vai evoluindo, a habilidade vai ficando mais complexa, então a gente percebe essa evolução gradativa nas competências, né, nessas fases, quando a gente vai passando de uma fase para outra, de um marco de desenvolvimento para outro, a gente percebe essa evolução. Eu vou convidar vocês para procurarem no CAED, perdão, no primeiro card, que são as orientações pedagógicas, quando vocês vão lá em marco de em matemática, agora tem também orientações para ciências da natureza e humanas, mas em matemática e em língua portuguesa, tem um card que fala especificamente sobre os marcos de desenvolvimento, e aí tem um arquivo, a gente pode disponibilizar isso depois, que vai determinar o mínimo que o aluno precisa saber, conhecer, dentro de cada um desses marcos de desenvolvimento, né? Então, essa evolução que é esperada. E relembrando, gente, a importância, se ele não aprende aquilo,
ele não vai aprender o que é esperado para o ano que ele está matriculado. Então, é essa a importância que a gente está dando. É justamente o que observamos na maioria das reuniões, que o foco para levantamento dos dados foi mais voltado para o desempenho, para a quantidade de acertos de modo geral, do que para isso. Então, de repente, existe uma necessidade, tudo bem, as escolas são diferentes, pode ser que uma escola tenha essa necessidade, outra não, mas dá para contar nos dedos as escolas que fizeram, que a gente conseguiu ver, tá? Não vou generalizar, mas poucas conseguiram fazer essa análise mais aprofundada. A gente sabe que o tempo também é bem corrido. E aí, a intenção dessa formação, relembrando, é que tanto os coordenadores quanto os professores estejam bem apropriados de todo esse tema para ter uma conversa única na hora de fazer a análise. Lógico que o coordenador não vai ter tempo de fazer análise tão aprofundada, aluno por aluno. Ele tem a visão geral ali da escola, né, e aí pode chamar a atenção disso, e cada professor fazer esse aprofundamento. E aí eu vou propor para vocês, então, agora, a parte prática, né? Já estamos caminhando para a última, não menos importante, talvez a mais longa, mas vamos ver na prática como é que funciona essa análise. Peguei aqui, lembrando que eu preservei o nome das escolas e eu estou um pouquinho nostálgica com os meus desenhos animados de infância. Então, coloquei aqui, na Escola Balão Mágico, a turma X, na AP1, primeira série do ensino médio de matemática. Peguei da primeira AP, poderia ter sido de qualquer outra, mas foi por acaso lá, não foi nada, porque o diagnóstico, a forma de analisar é a mesma em todas as outras. Preservei também o nome dos alunos. Aqui a gente tem uma turma, cadê minha tabela? Calma aí, gente. Aí, foi? Apareceu. Temos aqui, então, 10 alunos selecionados de uma turma. Ela é real, tá? Então, lembrando esses dados, essas informações que eu peguei de acertos aqui, elas são reais. E eu vou dar 5 minutos para vocês, coordenadores e professores, fazerem uma análise geral dessa tabela. Eu quero que vocês prestem bastante atenção na relação entre as colunas, relação entre as informações, todas as informações que tem aí. Anotem o que vocês observaram dessa tabela e se tiver alguma coisa, algum item, algum elemento dentro dela que vocês não estão entendendo o significado, anotem a pergunta para fazer para a gente daqui um pouquinho, tá? Eu vou dar 5 minutos, analisem profundamente o máximo que vocês puderem dessa tabela, ok? Contando, então, agora é 10h55, 11 horas a gente volta para discutir.
Vamos voltar? Pessoal, conta para mim no chat agora, as meninas estão aí para me ajudar a ver as informações, o que vocês conseguiram perceber dessa tabela? Né? O que vocês analisaram, qual a relação que tem entre as colunas, tem alguma coisa que vocês ficaram meio em dúvida, não entenderam o significado? Coloca pra gente, esse momento é extremamente importante, que é para esclarecer todas as informações e para melhorar a qualidade do diagnóstico que vocês realizam. Vamos lá? Ninguém está colocando, estão tímidos. Ainda não. Ainda não. Vocês querem abrir o microfone? Se for o caso, a gente libera aqui também. Às vezes fica mais fácil do que colocar no chat. Isso, quem quiser abrir o microfone, fala aí pra gente que a gente abre. Deixa eu levantar a mão. Aquelas aulas que vocês ninguém aluno fala nada, eu não entendi, eu tô me sentindo do mesmo jeito. A princípio aqui, ó, vou fazer um comentário então, Rafa. Ok. A aluna Lisa, né, que me chamou mais atenção aqui, porque ela acertou 5 itens, né, então se a gente olhar para a quantidade de itens acertados, né, essa quantidade é baixa, porém, ela está na intervenção, né, de aprofundamento, porque ela acertou todas as questões de marcos de desenvolvimento, né, então, às vezes a gente até poderia colocar essa aluna aqui como um ponto de atenção, pela quantidade de itens acertados, porém, né, olhando para esses marcos, não é assim tão atenção, né? Então foi o que me despertou aqui, o olhar foi para essa aluna fictícia. Muito bom. É o nome da aluna fictícia. Eu vi aqui tem um comentário da Vanessa, que é visível que o número de acertos não se relaciona diretamente com o desempenho do aluno. Então, Vanessa, na verdade, o número de acertos, né, esses itens acertados, está na mesma sequência aqui que aparece para vocês lá no CAED, tá? Então, ele coloca o nome do aluno, a categoria, o tipo de intervenção, os itens acertados, e depois ele descreve as habilidades. Então, para cá eu selecionei, de propósito, essas habilidades, eu já vou falar delas. Mas a questão de quantitativo aqui, ó, itens acertados, ela tem sim relação com a categoria de desempenho, então a gente tem que tomar cuidado agora com esses nomes, desempenho e defasagem. O desempenho é o número de acertos geral que o aluno teve, que o estudante teve dentro da prova. Agora, que nem o Rodrigo acabou de citar, o número de acertos, ele não tem relação direta, esse número que eles fornecem aqui, com o tipo de intervenção. Esse tipo de intervenção é o nível de defasagem. E ele está relacionado com as habilidades de marco de desenvolvimento. Né, a Carol acabou de fazer esse levantamento, né? A Lisa Simpson ali, ela está classificada como muito baixo, por quê? Ela só acertou 5 itens na prova inteira. Em compensação, ela está no nível de aprofundamento. Então, vamos retomar aquela classificação de aprofundamento, de atenção e de muita atenção. Se ele errar todas as questões do marco de desenvolvimento, então ele está no nível de muita atenção. Ele errou todas aquelas habilidades que a gente considera básicas e como pré-requisitos, que sem elas eles não vão conseguir aprender o restante. Quando ele está classificado como atenção, ele acertou 1 ou 2. E quando ele está em aprofundamento, quer dizer que ele pode ter acertado 3, 4 ou 5 questões do marco de desenvolvimento, né? Então, ele pode ter acertado mais da metade, né? 3, 4 ou 5 dessas questões.
As habilidades, os itens que eu coloquei aqui, como eu disse, elas foram propositais. São as 5 habilidades de marco de desenvolvimento que estão lá descritas. Deu trabalhinho para encontrar, sim, porque tem uma diferença quando a gente vai analisar na forma da descrição. Quando a gente entra em resultados, ele vai mostrar lá a porcentagem de acerto por habilidade. Então, aparece lá a habilidade 1, o número da habilidade, né, o descritor dele, o código dele, entre parênteses. Depois vem a descrição dessa habilidade ali embaixo e a porcentagem de acertos gerais. Enquanto no guia de avaliações vai mostrar a habilidade, todas as habilidades que estão dentro de cada bloco. Então, você percebe que, às vezes, o item 1 está com uma habilidade lá de comparação e ordenação de números inteiros, e aí depois ela retoma, item 1 não, vou colocar item 21, porque como ela entra na segunda etapa, é a partir do item 21. Então, item 21, e aí ele vai repetir lá no item 26, no item 29, olha como que tá aqui. Então, isso não aparece na tabela, é resultado dessa comparação entre as duas informações. A habilidade 5, que está lá no resultados, ela foi avaliada em 4 itens, no 22, 27, 34 e 37. E aí tem a descrição para todos os outros, qual era o item do banco de questões do CAED que estava relacionado com essa habilidade. Então, em um a gente encontra a descrição, no outro a gente encontra o código e a descrição. E aí, se vocês observarem, aqui tem mais um outro detalhe, e ele foi proposital. Eu falei que tem 5 questões dentro, 5 itens dentro do marco de desenvolvimento. Mas se vocês contarem, aqui eu tenho uma questão, aqui eu tenho 2. Então, ó, aqui ele errou as 2, aqui ele acertou 2 de 2, aqui a Lisa Simpson acertou 1 de 2. Aqui tem uma e uma. E aí, quando eu somo isso, ela tem 6 itens, mas marco de desenvolvimento são 5. Alguém chuta, dá um palpite, por que que tem um a mais aqui nessa avaliação? Por que que estão com 6, sendo que ela é marco de desenvolvimento, mas está contando 6 itens? O que que vocês acham? Galera... Cadê, Rodrigo? Responde para mim. Você está participando bastante. Vanessa, o que vocês acham? Madalena, o que você acha? O pessoal está falando aqui que achou a pergunta capciosa, difícil. Ela não é capciosa. Então, eu vou responder para vocês. Se observarem aqui em cima, vocês vão ver que só na habilidade 7 tem 4 itens. Tem 6 itens, perdão. Nas outras tem 4. E tá sempre aqui, ó, do 21, 22, 23, 24, ela vai até o 40. Então, lembra que eu falei que no guia lá de atividades, ele mostra pra gente os blocos? Então, até o item 19... até o item 20, perdão, são habilidades essenciais, é o primeiro bloco, né, o principal. Depois do item 21 até o item 40, estão descritas as questões, né, as atividades do marco de desenvolvimento. Então, como são 5 questões que caem ali, tem prova que tem mais habilidade ou não, vocês vão perceber que tem 4 atividades aqui, 4 itens de cada habilidade, totalizando 20 dentro do banco de questões. E aí essas duas últimas, ó, 46 e 61, elas não são do primeiro bloco, que é o de questões essenciais, de habilidades essenciais, também não estão no segundo bloco, que é de marco de desenvolvimento. Eles vão aparecer no último, que é o complementar. Então, lembrando que eu acabei de falar ali atrás, o que era o marco de desenvolvimento, e um pouquinho antes eu não falei da estrutura da prova, as questões complementares, aquele bloco de equalização, pode pegar questões do marco de desenvolvimento, questões das habilidades essenciais, pode pegar habilidades que estão entre elas, né, então,
tem uma evoluçãozinha aqui no meio, e também aquelas um pouquinho mais elaboradas que estão previstas dentro do material. Então, o motivo para nessa daqui, apesar dela ser essencial aparecer, marco de desenvolvimento aparecer em duas, é justamente porque ela vem no bloco de equalização. Então, ela repete, ela dá uma chance a mais para o aluno acertar essa habilidade, tentar, às vezes, por um enunciado, alguma coisa, ela fica um pouquinho mais complicada. E aí, voltando para a atenção que a Carol destacou, quando a gente analisa esse nível de intervenção, sem pensar tanto na categoria de desempenho do aluno, enquanto ele acertou no geral, a gente percebe uma outra classificação. Olha só, o Homer Simpson, apesar de ter acertado só 3, gente, é um número baixíssimo de acertos, né? Não zerou, pelo menos, mas ele ainda conseguiu acertar uma. Ele acertou uma habilidade aqui do marco de desenvolvimento. Ele precisa de atenção, sim, porque ele errou quase tudo na prova, ele errou quase todas as de marco de desenvolvimento. Então, por onde que eu vou começar? Será que justamente por ele ter ido muito mal nas essenciais, nas outras, ele ter errado quase a prova toda, não é a ausência disso daqui, ó, ele não está entendendo nem o básico, como é que ele vai fazer as outras? Em compensação, a gente tem também aqui médio com aprofundamento, alto com aprofundamento, ok, esse é o nível que a gente quer, muito acerto, e com a parte de marco de desenvolvimento todinho, ok, muito baixo com aprofundamento, então ele acertou pouquinho, né, que foi a Lisa Simpson, que a Carol detalhou, mas acertou uma quantidade significativa de questões do marco de desenvolvimento. E aí onde a gente tem que ter um pouquinho de atenção, que também é complicado. Esse aluno, a Chitara, essa aluna, ela está no nível médio, mas está classificada como muita atenção, ela não acertou nenhuma questão do marco de desenvolvimento. Se a gente pensar, ampliar esse raciocínio, levando agora para a situação que a gente vai enfrentar no fim do ano, SAEB e SARESP, no que isso implicaria? Se a gente pensar que a prova é organizada com habilidades de proficiência menor até uma proficiência mais evoluída, né? A Vanessa ia falar sobre a Chitara, obrigada, Vanessa. Se a gente pensar, então, nessa mesma situação, né, esses acertos, um aluno que não acerta, que tem dificuldade com as questões de nível de proficiência mais baixo, mas acerta as outras de elevado, isso vai implicar na classificação. O que vai acontecer com a classificação deles? Perdão, a gente está até engasgando. O que vocês acham que vai acontecer com a classificação desse aluno no SAEB, no SARESP, se repetir uma situação dessa, né? Ele consegue acertar um número significativo de questões, porém ele erra aquelas que são de nível de proficiência menor. Vocês acham que vai dar algum problema na classificação? Então, relembrando para quem, e também ensinando para quem não sabe, a SAEB e SARESP, eles têm um método de correção da avaliação que se chama teoria de resposta ao item. Quando o aluno erra essa questão de nível de proficiência menor, então voltando lá nos assuntos, de potenciação, por exemplo, o aluno não sabe o cálculo de uma potenciação com expoente inteiro, simples, né, um número natural, lá mais facinho de todos, ele erra aquela questão basiquinha, mas ele acerta uma questão envolvendo, por exemplo, notação científica, que já precisa de um conhecimento um pouquinho mais aprofundado. Ele vai ser classificado no nível básico, né, no baixo, no muito baixo, no baixo, ou ele vai ser classificado no alto porque ele acertou aquela questão que precisa de um pouquinho de mais conhecimento. A teoria de resposta ao item classifica o aluno na baixa, porque ele vai considerar que aquela questão que ele acertou mais evoluída foi um chute, justamente porque ele não soube acertar, ele não soube resolver aquela questão de nível mais basiquinho. Então, a orientação que a gente sempre dá, e era bom que vocês replicassem agora antes com os alunos, antes deles irem para as provas, explicar essa teoria, como é que funciona,
é que durante a prova eles fossem marcando, né? Então, eu estou saindo de marco de desenvolvimento, aproveitando o momento para falar de SAEB e SARESP, que acho que é pertinente, mas fazer essa classificação na prova, se é fácil, se é médio, se é uma questão que demora mais tempo para ser resolvida, então ela pode ser como difícil, e aí ele resolve as questões fáceis, depois ele vai para as questões médias, né, que precisam um pouquinho mais, mas nem tanto, e deixa as difíceis para resolver por último, ele não perde tempo. E aí, se precisar, no final, a gente sabe que isso acontece, se ele precisar chutar, ele vai ter deixado as difíceis. Então, a chance dele ser classificado num nível muito baixo é reduzida, porque ele deu mais atenção para as questões que são mais fáceis, que vão garantir aquele o segundo nível de proficiência, para ele poder ir aumentando gradativamente e melhorando para as outras. Então, a gente precisa realmente focar nesses níveis. Esses alunos precisam de uma atenção maior, né, e pensar em situações em que a gente pode, de repente, englobar a turma ou o aluno pensar no que a gente vai fazer, ok? Então, aqui a gente fez um levantamento, eu não vou detalhar, são as habilidades do ensino fundamental que estavam dispostas para marco de desenvolvimento. A gente percebe que em algumas provas tem 4, outras tem 5, tem habilidades que foram repetidas, ó, 7º e 8º ano as mesmas, 7º e 8º as mesmas, 7º e 8º as mesmas. No 6º ano, essas habilidades de marco de desenvolvimento são referentes ao 3º ano, então olha como que elas são basiquinhas. Enquanto para o 7º e 8º elas são do 5º, e do 9º até a 3ª série do ensino médio, elas são do 7º ano, exceto a 3ª série que teve uma mudança, ó, ela veio 7º ano na primeira, depois 9º ano na segunda, e os descritores do BNCC, que aí eu nem coloquei, na 3ª. Todas essas habilidades que estão destacadas em roxo, eu vou voltar aqui para vocês, elas são habilidades que estão com menos de 50% de acerto na nossa diretoria de ensino. Então, como que está essa situação na escola de vocês, em cada turma também? Vale a pena dar uma analisada e, de repente, pensar, né, nesse diagnóstico, no como pode ser recuperado, em qual momento pode ser recuperado? Será que agora? Será que a gente pensa numa recuperação para o ano seguinte? A Vanessa, que sempre falamos isso para os alunos, escolher e responder. Cadê? Sumiu o texto daqui. Responder primeiro as fáceis, dividir por nível de dificuldade, deixando por último sempre as mais difíceis. É isso mesmo, Vanessa. Ela garante um resultado melhor, ela garante, é uma técnica excelente para ser usada não só para SAEB, SARESP, mas ENEM, que é o mesmo método, para vestibular, porque a gente consegue garantir um número maior de acertos sem perder muito tempo, né? Então, depois vocês vão ter esse material, não vou aprofundar aqui, queria chamar a atenção aqui, ó, lembra que eu falei que aquela tabela estava com a primeira AP da primeira série? Aquelas 5 habilidades são essas. Essa EF07, né? Então, ó, do 7º ano a 03, é a H7, que está naquela tabela anterior, a H5, a 8, a 9 e a 10, elas tiveram menos de 50%, sendo que a 8, a 9 e a 10 foram as piores, que ficaram com 40%, 44% e 46%, respectivamente. Eu dei essa analisadinha lá para ver. Então, é uma porcentagem muito baixa. E quando a gente vai ver essas habilidades, elas são simetria em plano cartesiano, tipo, eles não têm que desenhar, eles só precisam identificar qual é o gráfico em que teve o deslocamento, né, assim, o reposicionamento de acordo com a informação pedida no enunciado. E o mesmo exercício foi repetido no 9º, na primeira, na segunda e na 3ª série, a mesma habilidade. A gente percebe, ó, a F07 e a 20, ó, vermelha na primeira, deixa eu voltar. Na primeira, na segunda, na 3ª, e se eu não me engano também estava com menos de 50, olha aqui, no 9º ano. Então, não é uma coisa assim que foi de uma turma que pode ter ido mal. Tem 4, né? Tem o 9º, a primeira, a segunda, a 3ª série, tudo com desempenho baixo aqui. E aí,
eu pergunto, será que a gente consegue fazer uma análise parecida com ciências da natureza? O que vocês acham? Lembrando que para ciências da natureza, o pessoal de matemática, se não sabe, não vem o guia com de avaliações com as questões, os itens, igual vem para a gente. Também não tem a classificação lá de marco de desenvolvimento. Mas será que depois desse estudo é possível a gente chegar num consenso e fazer essa análise? O que vocês acham? Sim ou não? Levanta a mãozinha quem achar que é sim. Acho que fica mais fácil. Pessoal, vocês estão muito tímidos hoje, ou é o Teams que está dando muito trabalho para vocês participarem? De duas, uma. Depois me contem. Vamos lá? Senão a gente não consegue terminar. As meninas, pacientemente, a Thelma, a Grazi, a Carol fizeram um levantamento das possíveis habilidades de marco de desenvolvimento. Como elas fizeram isso? Assim como todos os outros componentes, a gente tem a matriz de habilidades essenciais. E aí, analisando dentro de cada área, de cada componente, elas fizeram essa seleção, né? Então, eliminando o que é considerado essencial, sobrou exatamente habilidades de anos, etapas anteriores, e que são bem básicas mesmo. Então, ó, a gente não tem um documento oficial disso, é um levantamento que as meninas fizeram, que a gente fez em conjunto ali na diretoria de ensino, e que a gente espera que ajude muito vocês nessa análise, tá? Então, fazendo o mesmo estudo, né, de caso, o que a gente fez aqui? Fizemos, né? Separamos numa prova do 7º ano, na P2, a gente identificou que a H5, a 6 e a 7 são as possíveis habilidades de marco de desenvolvimento. Se vocês observarem, elas dão aqui, ó, exatamente 5 questões, e aqui tem a quantidade de itens acertados. Quando a gente analisa essa tabelinha aqui, quando a gente olha especificamente para esses itens, para essas habilidades, a gente percebe que é possível fazer, sim, alguma classificação, alguma relação quanto a isso. Por exemplo, aqui o Homer, ele acertou só 2. 2 itens de marco de desenvolvimento classifica ele no nível de atenção. E aí a gente tem o Jerry aqui embaixo, que acertou 3. Então, aliás, muita atenção, aqui o Jerry acertou 3, então ele vai para o nível de aprofundamento. Enquanto a Lisa Simpson não acertou nenhuma dessa prova de ciências aqui nessas 3 habilidades. Olha só, zerado nas 5. Então, ela teve um aproveitamento bem baixo, né, a categoria de desempenho, e também está com uma defasagem muito alta. Ela vai entrar na categoria de muita atenção. Olha como que ficaria a classificação se a gente fizesse essa análise. Então, eu tenho aqui 2 alunos com muita atenção, um deles está com baixo, o outro com muito baixo. Alguns alunos de atenção, então aqui é o nível médio, baixo, muito baixo, mas está em atenção, e vários em aprofundamento. Ciências da natureza não tem uma defasagem tão grande igual aparece para a gente em matemática, mas dá para fazer um filtro, dá para fazer uma análise e tentar melhorar, elaborar as atividades, os planos de aula em cima disso. Do levantamento, fizemos aqui a mesma coisa, né, seguindo essa lógica. Essas habilidades destacadas em roxinho aqui são as que tiveram menos de 50%, e o que me chamou muita atenção foi o 9º ano, né, que todas as habilidades ficaram com aproveitamento bem baixo. Depois, ensino médio também, ó, a primeira série, todas as habilidades com aproveitamento bem baixo. Tem uma aqui que a gente discutiu, a Thelma e eu, em química, que ela precisa de cálculo de proporção, e aí justamente pela falta desse cálculo, ela é considerada, é uma habilidade do 9º ano, que ela é considerada essencial na primeira série do ensino médio, mas ela entra como marco de desenvolvimento, né, ela é bem mais básica para 2º e para 3º, pelo menos a gente considerou assim. Por quê? Thelma, você quer explicar melhor essa parte? Thelma? Oi, Rafa. Você quer explicar? Rapidinho? Tá. É rapidinho mesmo, que nosso tempo está estourando. Estão me ouvindo? Tô ouvindo tranquilo. Então, nessa questão,
ela envolve tanto a parte de matemática, né, que ela entra com peso grande, como a Rafa disse, por envolver cálculos de proporção, mas dentro da disciplina de química, ela vai estar envolvendo justamente a parte de reações químicas. No primeiro ano, ela aparece de um aspecto macro, né, que vai desde somente da evidência para essa linguagem própria da química, que é justamente relacionar quem é reagente, produto, mas no primeiro ano ela fica assim algo mais abrangente, sem envolver tanto cálculo. A partir do momento que esses cálculos eles entram, essa proporcionalidade, esse grau de dificuldade vai aumentando, tanto que essa habilidade que se repetiu na terceira P em química, para o terceiro ano, ela teve apenas uma porcentagem de 21% de acertos. E era reação química, era um exercício básico, né? Onde o aluno não envolvia cálculos muito grandes, mas ele precisava ter essa noção de proporcionalidade. E a gente viu como essa defasagem ela vai sendo crescente ao longo dos anos. Então, ela chamou bastante atenção, porque além da linguagem própria da química, envolve também a necessidade desse conhecimento matemático que envolve proporção, né? E a gente sabe como que em química e física, muitas vezes a dificuldade vem atrelada justamente a essa defasagem em matemática. Perfeito, obrigada, Thelma. Imagina. Então, pensando nisso tudo, aqui a gente vai passar talvez eu passe uns minutinhos, gente, eu vou pedir para vocês não saírem. Pensando nesse diagnóstico, então, qual que é a ideia? A gente vai partir do macro para o micro, né? Então, dentro da escola, que a coordenação pode iniciar esse macro, essa visão geral da escola, e aí depois, dentro de cada área, fazer também uma segunda análise, e aí ir filtrando, né? Eu devia ter colocado até mais um item aqui. Dentro da área vai o componente analisa a etapa, né? Se é fundamental, se é médio. Aí vem a análise por turma e depois do aluno. Com essa análise mais filtrada, ela mais detalhada, é possível que a gente consiga realizar um plano, uma organização muito melhor nas aulas, né? Até para os planos de ação de gestão integrada, na nossa antiga MMR. E aí viria essa pergunta, eu ia dar um tempo para vocês responderem, mas eu vou pedir que pensem nele. Essa pergunta está no formulário de avaliação, então pensem nela e depois respondam lá no formulário para a gente, né? Quais as intervenções podem ser realizadas a partir da análise anterior? Então vamos pensar o seguinte, será que precisa criar algo mirabolante? Lógico que se a gente pensar nas ações do plano de gestão, tem coisas que podem ser planejadas, depois um pouquinho maiores, mais elaboradas, mas com o que a gente tem para a sala de aula, para uma coisa um pouco mais emergencial, a gente pode pensar aqui, né, nas sequências de atividades que tem disponível no próprio material que a SEDUC disponibiliza para a gente, né, no Aprender Sempre, no Currículo em Ação, no São Paulo Faz Escola. Por que a gente pode aproveitar esse material? Porque essas sequências de atividade, elas estão elaboradas de forma progressiva, elas não começam com uma atividade mais difícil. Então, a gente consegue contemplar todos os níveis de alunos. Ah, não, mas eu estou no fim do ano e essa habilidade agora, às vezes, não seria o momento para ser trabalhado. Mas talvez no ano que vem ou no outro, dá para montar aquele mapa de relevância que a gente já falou dele várias vezes também, pensar num mapa de relevância, em qual momento tal assunto é retomado ou pode ser encaixado dentro daquela sequência, e deixa uma organização um pouquinho melhor. Não precisa entrar em pânico e já sair recuperando todas as habilidades de uma vez. Agora, existem momentos que são mais apropriados. Essas sequências, então, elas têm lá, pensando na taxonomia de Bloom, né, aqui na forma resumida, revisada, ela começa com o lembrar, que é aquele levantamento de conhecimento prévio, o que o aluno já sabe, né? Quando a gente começa a instigar ele, e ela vai evoluindo de pouquinho, né? Vai para o entender, depois a gente começa a entender, é quando a gente começa a aprofundar o assunto, depois que ele relembrou, aí a gente começa a aprofundar, e a aplicação, que é na hora de resolver as atividades, de resolver as situações, problemas.
vem o analisar, depois o justificar. Quando ele já tem um conhecimento mais aprofundado, ele consegue argumentar, ele consegue avaliar aquela situação para poder argumentar sobre ela. E o criar, por último, o criar, né? Que aí ele precisa de uma base significativa para conseguir tudo isso. Então, a gente pode aproveitar. Criar atividades é muito difícil, toma muito tempo. A gente tem um material gigantesco à disposição e ele pode ser aproveitado em momentos oportunos, né? Onde é que vai encaixar tudo isso? Quase acabando, pessoal. E aí eu faço a pergunta final para vocês, né? Lembrando, então, aquela interação do Mentimeter lá que vocês colocaram, sobre a primeira interação, você mudaria a sua resposta depois dessa formação? A gente não vai ter muito tempo para interação no chat, apesar que eu gostaria bastante de ver essa interação ali, mas vocês podem colocar a resposta lá no Forms, na avaliação, ok? Então, pensem aí, depois disso tudo, vocês mudariam? E vou fazer um lembrete que a gente pediu, aquelas boas práticas de metodologias ativas. O formulário ainda está disponível até amanhã. Eu vou ver a possibilidade de prorrogar um pouquinho esse prazo, porque a ação eu preciso finalizar no dia 26 de novembro, então vou ver como que dá para fazer para agilizar para vocês também. Mas, por favor, quem tiver alguma coisa legal, compartilhe essas ações com a gente, tá? Não estou pedindo para socializar ela em ATPC, essa é opcional, tá? Lógico, a gente não vai pressionar, gostaria muito, mas cada um tem mais facilidade ou não para essa parte. Mas se tiveram alguma ação que foi legal, que usou uma metodologia diferenciada, compartilha com a gente, por favor. Rafa. Oi. Oi. Hoje eu recebi 2 boas práticas lá com a Dalva, da Escola de Quadra. O professor William, nem sei se ele está aí, né? Provavelmente está nos assistindo, mas 2 boas práticas muito legais. Então, professor, se você puder colocar nesse formulário, né? Sala de aula invertida e gamificação, né? Aproveito para dar os parabéns para o professor William, sempre mandando aí boas práticas para a gente. Gente, é muito gostoso ver as atividades de vocês, como está funcionando e poder compartilhar. A gente sempre fala isso, às vezes uma ação que parece ser rotineira ali dentro da escola, ela é super inovadora para um outro colega, né? Então, não deixe de compartilhar as suas práticas, né? A gente sempre... É uma realização absurda quando a gente vê, não vou falar, estufa. Deixa aqui então, ó, no final tem o link do YouTube da TPC de ontem, que eu comentei com vocês, que a Milene apresentou. Ela detalha bastante o passo a passo de como entrar lá no CAED. Então, se tiver algum professor que entrou recentemente, que ainda não sabe como acessar essas informações, está disponível aqui para vocês, tá? A Grazi já compartilhou o link da avaliação, a gente vai passar também no grupo, né, dos professores. E aí, uma última frase para encerrar o nosso encontro de hoje. Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Eu termino minha apresentação de hoje por aqui, agradeço de coração a participação de todos vocês. A gente está à disposição para tirar qualquer dúvida, podem mandar mensagens para a gente vai respondendo. E espero que vocês tenham um ótimo dia, um ótimo finalzinho de semana de trabalho aí, tá? Um abraço. Meninas, obrigada. Obrigada, Rafa. Bom dia a todos. Obrigada. Bom dia. E bom dia. Parar a gravação aqui, né? Isso, estou encerrando a apresentação também. Se quiser encerrar a reunião, aí todo mundo já sai.